Graças e paz. Tem gente aí? Glória a Deus. Amém. Estamos começando o ano. Passa tão rápido. No final dos anos, todo fim de ano, nós fazemos programações, planos, para que o próximo ano seja melhor, para que nós possamos ser aperfeiçoados, trabalhados, tratados. Temos sonhos, temos aspirações, mas muitas vezes esbarramos em lutas, planos que nós colocamos no papel, sonhos que temos de alcançar coisas, de objetivos, e muitas vezes que ficam somente no papel. Mas creia, Deus, Ele vai mudar a tua história. Deus, Ele vai mudar os teus sonhos, vai fazer concluir. É necessário que nós tenhamos uma postura, uma decisão, para que as coisas venham a acontecer. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. As crianças podem ir para suas salas. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Toda luta que você tem, pela fé você consegue vencer. Tudo aquilo que você sonha, por mais que seja difícil, pela fé você consegue conquistar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai querido, ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, nós clamamos, ó Pai, a Tua direção. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, Senhor, para a Tua igreja. Vem falando, Senhor, através de mim, Senhor, vem ministrando, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Aquilo, Pai, que precisamos, Pai, de mudança, Senhor, nos muda, aperfeiçoa-nos em Ti, ó Deus. Declaramos, Senhor, que somos dependentes de Ti. Declaramos, Pai, que precisamos do Senhor. Precisamos, Pai, dos Teus ensinamentos, Pai, das Tuas correções. Pai, nos molda, Senhor, nos molda conforme a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Lutas, todos temos, mas só vence aquele que decide perseverar. Só vence aquele que encara a batalha de frente. Só vence aquele que tem postura para vencer. Luta todos nós vamos ter. Se quisermos vencer, precisamos lutar. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vamos ter. Como eu vou ser vencedor se não houver batalha, se não houver lutas? Nós passamos um ano 2021 turbulento e botamos fé que 22 será um ano diferente. Mas temos planos, nós temos sonhos, e para que esses sonhos venham se concluir, é necessário que nós tenhamos uma postura. É necessário que nós venhamos buscar em Deus essa vitória. É necessário que nós corramos atrás. Eu quero algo, eu preciso de alguma coisa e eu vou ficar sentado somente esperando. Não. Nós esperamos no Senhor e confiamos nele, descansamos no Senhor, mas o descansar no Senhor não é ficar parado, porque a obra de Deus ela é dinâmica.
As coisas do Senhor são dinâmicas. Eu preciso agir. Ora, a fé sem obras é uma fé morta. Então, eu descanso, eu confio no Senhor, mas eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter alguma coisa diferente. A diferença entre o perdedor e o vencedor não está em Deus, mas sim na decisão que cada um resolve tomar. Não é Deus que vai escolher se você vai ser vencedor ou não. Deus, Ele não separa, eu gosto mais desse, eu gosto mais aquele outro eu não gosto. Deus ama a todos de maneira igual. Mas o que vai fazer a diferença é a sua decisão, é a nossa escolha. Eu vou escolher vencer, eu vou escolher entrar na guerra, eu vou escolher participar dessa guerra. Se eu quero vencer, sim. Mas é melhor ficar aqui? É melhor ficar na área cômoda? Não. A área cômoda, ela não dá resultado. A área cômoda não gera transformação. Ela não traz mudança para a nossa vida. Traz mudança, mas para pior. Se eu quero melhorar em algo, eu tenho que perseverar. Eu olho para a vida do meu irmão, vejo que tem novidade de vida. Eu olho para a vida do outro, ele conseguiu tal coisa. O outro ali foi promovido, o outro ali conseguiu se formar na faculdade e eu não. Aí olhamos para nós mesmos. O fulano lá que se formou na faculdade, ele se formou porque ele cursou. Estamos cursando uma faculdade para formarmos? Não. Então como é que eu vou formar? O fulano, ele foi promovido no trabalho. O que temos feito? Você tem se dedicado no seu serviço? Você tem feito a diferença naquele lugar? Não. Como irá ganhar uma promoção? O fulano lá comprou uma casa e eu não comprei. Você guardou, você investiu, você correu atrás? Não. Muitas vezes nós queremos olhar o resultado na vida do irmão. Muitas vezes nós olhamos, o fulano tem isso, tem aquilo, aquilo outro, e eu não tenho. Não olhe. Olhe para os outros como exemplo. Nós andamos no meio de muitas pessoas. Temos exemplos bons, exemplos ruins. Tudo nós temos que tirar um ensinamento, tudo nós temos que ter um aprendizado. Em todas as coisas nós devemos aprender e olhar aquilo que Deus quer nos ensinar. Deus nos ensina em todas as coisas, em todas as situações. Como tinha no quadro lá da praça, nos seus mínimos detalhes, Ele nos mostra o que acontece. É que o ser humano, a carne, ela tende a olhar a dificuldade, ficar olhando para a dificuldade e para. Quando nós vemos que há uma dificuldade, mas nós olhamos para o alto, como o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Nós conhecemos a história de Davi e de Golias. Golias ficava atormentando lá os soldados e ficava chamando a atenção lá e desafiando, porque ele era grande e os soldados tinham medo. Quantas vezes nós olhamos para um problema e ficamos sendo intimidados por aquele problema? A decisão de enfrentar o problema, a decisão de enfrentar o gigante é nossa. Quem nos fará vencedor ou perdedor? Quando entra nessa visão
de ser uma coisa ou outra, a escolha é nossa. A palavra de Deus diz que existem muitos caminhos, mas seus fins levam à morte. Mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele fala: escolhe, pois, o caminho bom, escolhe a vida para que vivas. Eu posso escolher ficar olhando para o gigante a semana inteira, e o gigante pode ficar falando, e o problema ele vai continuar no mesmo lugar. Se eu não tomar a postura, assim como Davi, o menor de sua casa, tomou, aquele gigante não vai embora. Quem escolheu ali, quem tomou a decisão, foi Davi. Eu vou contra esse incircunciso, eu vou no nome do Senhor, eu vou no nome do Deus dos exércitos. Aí Deus age, aí Deus dá a vitória, mas para que a vitória ela chegue, é preciso eu tomar uma postura, é preciso eu ter uma atitude, e é essa atitude que nós devemos tomar a cada dia. O ano está iniciando, e até o final do ano, o que eu preciso fazer? Nós temos cartas que escrevemos, planos que escrevemos, que serão entregues hoje. Mas para que esses planos venham se concretizar, para que esses sonhos venham se cumprir em nossas vidas, que ações nós devemos tomar? Qual a nossa atitude? É ficar recolhido, retraído e os problemas se levantando? Não. Deus, ele te fez mais do que vencedor. Deus, ele te fez, ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, e o faz se assentar na mesa dos príncipes do seu povo. Deus, ele te levanta, ele levanta do nada e o faz sentar-se à mesa dos príncipes do povo dele. É a nossa escolha, é a nossa visão, é aquilo que por muitas vezes nós, ao chegarmos, olharmos a dificuldade, não olhe para a dificuldade, olhe para o resultado que vem depois da luta. Deus, ele é como se fosse aqueles que jogam videogame, passar de fase. As fases, elas vão aumentando a dificuldade com o passar dos níveis. O nível 1 sempre vai ser mais fácil. E a cada degrau que subimos, a cada patamar que nós vamos subindo, as coisas vão dificultando. Mas Deus, ele nos fortalece, Deus, ele nos ensina. Em cada situação, nós temos que tirar um ensinamento, nós temos que pegar uma lição, temos que aprender. Porque se eu chegar lá na fase 10 e da 1 até a 9 eu não aprendi nada, eu não vou conseguir passar para 11. Eu tenho que aprender. Entramos no deserto. Senhor, eu quero sair do deserto, mas me ensina na área que o Senhor quer que eu aprenda, para que eu não venha retornar mais a esse deserto. Ou se porventura tiver que retornar, me mostra o que eu preciso aprender. A vida do ser humano, ela oscila. Andamos no vale, andamos no monte, voltamos para o vale, subimos para o monte. Porque quando nós estamos lá em cima no monte, se ficarmos muito tempo no monte, o ser humano fica se achando autossuficiente. Eu estou aqui, eu consegui chegar aqui pelos meus braços, pela minha própria força. E não é verdade. Aonde nós estamos, foi o Senhor que nos colocou, foi o Senhor que nos capacitou a estarmos. Por isso que muitas vezes, ao estarmos no monte, vem fases
no qual somos deslocados a irmos ao vale, a irmos ao deserto. Deserto é lugar de ensinamento, deserto é lugar de aprendizado. É ali que nós vamos ser fortalecidos, é ali que nós vamos ser trabalhados. A luta, ela não vem para punir, mas a luta, ela vem para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer. Nós precisamos ficar fortalecidos. Como eu vou conseguir carregar mais peso se eu fico sempre no mesmo? Nós temos aqui uma espartana que consegue, acho, carregar uma geladeira facinho, mas não começou com esse peso, é gradativo. As lutas vêm. Opa, Deus quer me ensinar algo que eu preciso aprender. Aprendi, beleza? Próximo. E vamos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Números, capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Números capítulo 13, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Aqui o Senhor dá uma ordem a Moisés e pede que separe um líder de cada tribo. A promessa que eles tinham de conquistar a terra prometida, de chegar até a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa que vem os acompanhando desde que saíram do Egito. E Deus ordena a Moisés: separa 12 espias para que eles venham, para que eles vão e olhem a terra que eu lhes dou como herança. Até aí tudo bem. E ele fala: separa os líderes, separa os cabeças dali, separa os chefes lá, os que vão comandar. Separa eles, aqueles que têm autoridade em cada tribo, e os envia para olharem a terra que eu vou lhes dar. Vamos para o versículo 25 do mesmo capítulo. Diz assim: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto, e toda a comunidade, e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés: entraram na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está todo tipo de fruto que nela há. Até aqui nós vemos que é um relatório positivo. O Senhor Deus, Ele certamente essa terra é uma terra que mana leite e mel. Ficamos bastante animados. Eles trouxeram um relatório até o início bom. Aí a gente traz para a nossa realidade. Opa, o ano virou, mudou,
Estamos iniciando o ano, um ano muito bom, vai ser uma bênção, um ano de vitória, alegria, vai ser muito diferente, um ano bastante promissor. Versículo 28. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Aqui começa a dificuldade. Iniciou tão bem. Certamente é uma terra que o Senhor nos prometeu, uma terra que mana leite e mel. Aí entra condicionante, mas é uma terra de gigantes. Não é pra gente. Muito difícil. Deus poderia entregar a terra arada, a terra toda pronta, cultivada, igual quando nós entramos ou compramos um condomínio, já está tudo prontinho. Eles olharam ali a dificuldade, e essa dificuldade desanimou todo aquele povo. Uma palavra de desânimo. Como se fala, né? Uma laranja podre estraga todo o saco de laranja. Uma fruta estragada, ela consegue estragar todo o resto. Nós temos que ver com quem nós temos andado. A palavra do Senhor, ela diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem temos andado? O que temos ouvido? Se as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que nos motivam, são pessoas que nos dão ânimo, ou são pessoas que nos empurram para baixo e nos arrastam junto com ela? São pessoas que vivem murmurando. O que eu tenho ouvido? O que nós temos ouvido no dia a dia? O que temos visto? Se olharmos diretamente, se ouvirmos somente o jornal, como o pastor fala, o da pena, são tantas notícias ruins que nos desanimam. Um livro que nunca fica desatualizado. As notícias que sempre nos renovam estão aqui dentro da palavra do Senhor. Se renova todos os dias. Podemos ler várias vezes, podemos meditar várias vezes. Deus sempre vai trazer um renovo. Deus sempre vai trazer algo novo para as nossas vidas. A luta, ela vem e vai tentar nos limitar. Aqui 4 pontos que a gente tem que ver para que a gente consiga vencer. Temos que ter ousadia, coragem, encarar a realidade e vencer as limitações. Para que a gente consiga ter vitória, nós temos que passar por esses 4 pontos. Ali o povo foi contaminado. Mas no versículo 30, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. E ele falou assim: vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Dentre os 12 espias, 10 deram um relatório ruim. 10 disseram que era uma terra de gigantes, uma terra que eles não conseguiriam conseguiriam conquistar.
Mas no meio daqueles 12 lá, saltou um, Caleb, e Josué também, motivando o povo. E a gente olha ali a quantidade de contras para a quantidade de a favor. A gente tende sempre a ir pela maioria. A maioria de votos, ela vence. Ali entra a dificuldade. As circunstâncias podem querer até te limitar. A circunstância, ela pode querer te travar. Mas quando você é ousado, quando você escolhe prosseguir, não vai ser aquela limitação, não vai ser aquele problema. Porque desses 12 espias e daquele povo todo que saiu do Egito para ir à terra prometida, somente 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb, os que trouxeram um bom relatório, os que viram realmente a promessa do Senhor naquela terra, que tomaram a luta, que abraçaram essa causa e foram e prosseguiram. Esses sim, dos que saíram do Egito, conseguiram conquistar a terra prometida. Nós só vamos conseguir vencer se formos ousados e se não olharmos para as circunstâncias. Assim como eu falei, eu posso olhar para o gigante ele pode se levantar em nossas vidas, mas a decisão de enfrentá-lo é nossa. Deus, Ele te auxilia na batalha, Ele te fortalece, mas a decisão de vencer é nossa. Nós só vamos conseguir vencer se tivermos atitude de prosseguir. Não queira esperar o final do ano chegar e olhar o relatório daquilo que você colocou, os planos, os teus sonhos, para ver se cumpriram. Mas coloque do seu lado esses sonhos e busque em Deus. Busque para que seja concretizado no tempo do Senhor. Busque nele, tenha a ousadia de colocar diante do Senhor: Senhor, eis-me aqui, vamos fazer junto, faz por mim, vai à frente, Senhor, me ajuda, para que esse sonho, esse plano venha se tornar realidade. Hoje eu olho para mim, eu não tenho nada, mas o Senhor pode. Existem pessoas aqui que estão construir, no preço que está hoje é muito difícil, é muito complicado. Não olhe para o preço, não olhe para a quantidade de material. O James deu um testemunho nessa semana. Você pode olhar e não ver nada, mas Deus que supre, Deus que vai direcionar, Deus que vai fazer por você. Mas tome a decisão. Senhor, eu coloco aqui em tuas mãos, e faça e corra atrás, vá adiante. Não somente espere sentado. A palavra de Deus fala: olhe para a formiguinha, ó preguiçoso. Não seja preguiçoso, vai, busque. Tenha fé, mas uma fé com obras, uma fé dinâmica, uma fé que você tenha atitude, que se mexa, para que você consiga conquistar. Precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Os nossos recursos sempre serão menores. Eu tenho um sonho, eu quero chegar lá. O que eu tenho hoje, dá para chegar? Não. O recurso é menor. Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 22.
1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Aqui a gente vê sobre recurso. Diz assim: Davi fugiu de Gade e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-los ali. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas, descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. A gente olha os recursos que Davi tinha. 400 homens, dos melhores aqui, caverna de Adulão. Naquela época ele também não estava muito bem. Juntou só peça boa, mas com atitude, com postura. Ali você olha o recurso dele para conquistar, para ser um exército vencedor. Era o mais inimaginável. Quem poderia crer naquele exército? E se você for comigo para 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. 1 Crônicas. Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Diz assim: Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eram hábeis com escudo e lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas dos montes. Esses aqui são aqueles que estavam com ele. São conhecidos como valentes de Davi, de dentro daquela caverna, que só tinha gente boa, que só tinha o melhor da sociedade, que só tinha aquele pessoal que ninguém dá nada. Você vê, foram considerados como os valentes de Davi. Você pode olhar para dentro de si, muitas vezes não conseguindo vencer, olhando para dentro de si e vendo, eu não posso, eu não consigo, eu não sei mais o que eu faço, porque os problemas vêm e parece que colam e não descolam, e eu não consigo vencer, e isso, e começa a reclamar, e começa a murmurar. Por quê? Porque está olhando para o gigante, porque está olhando para o problema. Mas olhe para o ensinamento, olhe para aquilo que Deus quer te mostrar, quer te ensinar. Eu preciso emagrecer. Deus, e coloca, faz um propósito, mas corta algumas coisas da alimentação para que a sua saúde melhore. Tenho predisposição a diabetes, mas Deus vai me curar, mas esse docinho eu não consigo largar. Aí fica difícil, fica complicado, porque Deus, ele pode até te curar, mas a decisão de ficar curada é nossa. A decisão de manter-se curado é nosso. Deus curou, Deus deu um livramento, mas colesterol lá nas alturas e a pele do frango, porque é bom, é a melhor parte, né? Que o pessoal fala, tem um conhecido que fala que é embalagem, né? O Fabiano que fala tirar a embalagem do frango, a pele, uma torradinha. Aí a pessoa tem o colesterol alto e não consegue parar de comer coisas erradas. Deus, ele nos livra. A gente pode até ver o exemplo na vida dos outros. O fulano ali, partiu para outra. Por quê? Nós estamos rodeados de pessoas.
para aprendermos como devemos seguir, como devemos nos portar. Dentro da igreja temos vários exemplos, bons e às vezes ruins. Aqui não, mas em todo lugar temos. E temos que olhar e não acusar, mas olharmos e aprendermos para que não façamos de forma errada. É muito fácil falar, o fulano ali, ó. É muito fácil acusarmos, é muito fácil apontarmos o dedo e termos os outros dedos apontados para nós de forma subliminar, né? De forma oculta. Mas estamos apontando e estamos recebendo da mesma forma. O acusador é o diabo, não nós. E por muitas vezes colocamos a culpa até nele, por atitudes nossas. Ele colocou açúcar no meu sangue. Não foi o brigadeiro, não foi o docinho, não foi o excesso. A decisão é nossa. Deus, Ele nos faz vencedor, mas para sermos, temos que escolher lutar, temos que escolher ir à guerra, e não somente ficar olhando o gigante nos afrontando, o problema que se levantou, e ficar namorando com o problema. Mas eu preciso ir, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ser ousado. Vamos abrir a palavra do Senhor, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 12. Se você quiser anotar. Que diz assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso, seja ousado, chegue-se até a presença do Senhor, tenha atitude, não fique retraído, não fique escondido. Deus quer pessoas ousadas. Seja ousado, não abusado, seja ousado, tenha uma atitude ousada. Viu o problema, vai e resolve. É difícil, peça para o Senhor sabedoria, peça para Ele te direcionar, peça para Ele ir à frente, assim como Davi pediu, colocou Deus na frente. Ele tomou a postura de enfrentar o problema, mas quem foi à frente dele foi o Senhor, porque pela força dele a gente esbarra nas limitações. O recurso que ele tinha era muito fraco. A armadura de Golias pesava mais do que o próprio Davi. Como uma pessoa, o menor de sua casa, o abandonado que ficava lá cuidando de ovelhas, ia conseguir enfrentar um gigante treinado, com armadura, com espada, se ele nem tinha armadura, se ele só tinha lá uma funda com umas pedrinhas na mão para lançar num gigante? Se você olhar para o recurso dele, você vai ver que é ínfimo, um recurso mínimo. E às vezes a gente tem esse mínimo, mas fica olhando para a dificuldade. Nós vamos conseguir vencer se nós olharmos os recursos e mesmo vendo que eles são poucos, mas colocando diante de Deus, Deus vai fazer o sobrenatural. Nós lembramos, o que você tem aí? Despede a multidão, porque são muitos. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Se nós dividirmos na parte atômica do pão e do peixe, a gente consegue entregar. Se eu der um mol de pão e de peixe, aí eu consigo alimentar essa multidão, porque são tantos. Aí eu vou ao mínimo, com 5 pães e 2 peixes.
Eles não olharam que eles tinham Jesus ali em frente. Às vezes Deus, Ele está do nosso lado ali, só esperando você falar. Deixa eu agir. Nós queremos fazer com as nossas próprias forças. Nós queremos agir pelo nosso braço. E não é assim que funciona. Nós temos que ter a atitude de enfrentar, mas quem vai à frente é o Senhor. É Ele que vai adiante, é Ele que dá a vitória. Eu tenho esses 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, o que a gente faz com isso daqui? Dá graças. E agora distribui. Ore no seu salário quando você receber. Abençoe ele, assim como Deus abençoou os pães e os peixes. E veja o sobrenatural acontecer. Os teus recursos. Abençoe aquilo que você tem. Não seja egoísta, compartilhe também. A matemática do Senhor, ela é diferente da matemática do homem. Quanto mais você dá, quanto mais você semeia, mais você recebe, mais aparece. Então, ajude o próximo, ajude o seu irmão, ajude aquele que está do seu lado, você olhar e Deus tocar no seu coração. Não segure, seja bom. Coragem. Deuteronômios capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Diz assim: portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor seu Deus irá diante de vocês, Ele não os deixará e nem os abandonará. Ele vai à frente, Ele vai adiante da tua batalha, Ele vai adiante dos problemas que se levantaram. Confie. Seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Não. E agora, né? O problema apareceu, meus recursos são mínimos, olho para os lados, não vejo nada. Olhe para cima, olhe para o alto, que é dali que vai vir o socorro. Coloque Deus adiante. Senhor, eu descanso em Ti, mas eu enfrento essa batalha, porque eu sei que Tu estás comigo, eu sei que contigo eu consigo vencer, contigo eu vou adiante. Senhor, eu não temerei, porque se o mar ele estiver à sua frente, e se você olhar para trás e um exército do faraó estiver correndo atrás de você, se o problema está vindo, se o mar não se abrir, Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Um escape Ele vai te fazer. Aqueles que confiam em Deus não se abalam, não vão se abalar. Mas é o que? É confiança, é esperar realmente no Senhor, é crer que Ele está contigo, é crer que vai ter saída, vai ter resultado no final. E o resultado vai ser positivo. Aquele que persevera, aquele que vai até o fim, esse sim vai conseguir vitória. Mas aquele que olha para as limitações, aquele que fica olhando para as dificuldades, esse tende a perder. Essa é a diferença entre os que vencem e os que são vencidos. A decisão, a escolha. Deus ele não vai interferir. Deus ele não vai interferir na sua decisão. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3, 22, eis que estou à porta e bato.
Ele está lá batendo na porta, ele não vai entrar se você não abrir. É a nossa escolha, é aquilo que nós decidimos que vai mudar a trajetória de que nossa vida vai tomar. Eu posso chegar ao final de 22 com os sonhos, os planos que eu escrevi, todos cumpridos e até mais, mas eu também posso chegar com todos os sonhos ou planos frustrados. Por quê? Porque eu decidi deixar somente dentro do envelope e o correio não entregou. Ficou dependente do correio, ficou dependente da entrega, ficou dependente somente do papel. Dependa de Deus, coloque diante do Senhor, coloque seus sonhos todos os dias diante do Senhor. O Senhor está aqui, mesmo que torne-se repetitivo, uma hora vai se cumprir. É a tua perseverança, é a nossa perseverança, é o decidir e continuar, por mais que me empurrem para trás, por mais que as ondas venham a balançar o barco. Creia, Deus, Ele está dentro do barco. Na vida, o mar pode se agitar, as tempestades podem vir e tentar abalar nossa fé, tentar nos fazer naufragar. Mas creia, Deus, Ele está lá dentro do barco e nos mostra. Descanse, descanse, confie nele, espere, não seja afoito, não haja como insensato, seja prudente nas decisões. A dificuldade, o problema, ele vem para todos. A gente conhece, né, a parábola daquele que construiu a sua casa sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. Veio a tempestade, veio o problema para os dois. E ele fala, aquele que estava sobre a terra derrubou, e o que estava sobre a rocha, as águas bateram, empurraram, mas ele estava firmado, eles tinham os alicerces firmados na rocha. É ali que nós devemos estar, é ali que os nossos sonhos, as nossas aspirações, aquilo que nós buscamos tem que estar firmados na rocha, que é o Senhor, firmados em Deus. Porque o problema e a dificuldade, elas podem vir, mas eu me seguro em Deus e eu confio nele, e por mais que balance, por mais que venha a luta, eu confio e eu vou sair dessa luta, eu vou sair dessa turbulência, dessa tribulação, dessa leve e momentânea tribulação, assim como Paulo falava. Está doendo, mas continue. Tem um filme, Desafiando Gigantes. Tem lá o capitão do filme, o capitão lá do time, o treinador chega e fala para ele: se você está desmotivado, todo o grupo fica desmotivado. Mas se você fizer a diferença, se você motivar, eles vão ficar motivados. E ele faz um teste, que ele anda todo o campo com um jogador nas costas, mas de olhos fechados, com venda nos olhos. Às vezes é necessário que nós venhamos fechar os olhos, parar de olhar a dificuldade, parar de olhar o problema, parar de olhar o eu não consigo, para que com os olhos fechados nós venhamos nos concentrar em Deus, e sabendo que com Ele nós podemos conseguir, sabendo que com Ele as nossas forças serão renovadas. E ele conseguiu andar todo o campo, e por mais que ele reclamasse de dor e de cansaço, o seu treinador o motivava e dizia: falta pouco, falta pouco, falta pouco. E o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos diz: falta pouco para que isso venha se concretizar na sua vida, falta pouco, então persevera, continua, não desanima, por mais que as coisas e os problemas se levantem, não desanime.
Esses dias eu mandei uma mensagem para uma amiga que estava sofrendo lá um problema. Eu falei: nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Não desanima, não se entristeça. O inimigo, ele levanta para cair. Ele vai se levantar para cair. Ele ainda vai sair envergonhado. Então, feche os olhos para essas dificuldades. Feche os olhos para isso. E ande a trajetória toda que Deus tem para a tua vida. É a sua decisão. Se o problema parece ofuscar os teus olhos, feche os olhos, mire para outro lugar, olhe em outra direção, e você vai ver que quando nós descansamos em Deus e paramos de reclamar, as coisas começam a se encaixar. Não é ficar parado, mas é tomar uma atitude para que se resolva da melhor forma possível em Deus. Isso é impossível. Aí eu já esbarro na dificuldade. Mas se eu coloco, é impossível para mim, mas Deus pode, eu coloco uma condicionante. É impossível aos olhos humanos, mas eu tenho um Deus que pode. Eu completo a frase: eu não fico parado. Então não deixe que a história que Deus escreveu para a sua vida, ela venha parar no meio do caminho. Deus, ele escreveu a nossa história para esse ano. Os sonhos que você colocou nessa carta, que possam ser realizados em Deus e através dele. Mas persevere. Mesmo que a dificuldade venha, não olhe para ela, olhe para o alto, olhe para Deus. Amém? Vamos ficar de pé.